retomando o nosso horário de ciências e hoje nós iremos iniciar com a correção das páginas 62 a 65. Então, peguem aí seus livros de ciências para as devidas correções. Página 62. Leia a história. Fábio, morador de uma grande cidade, comprou um terreno em uma pequena cidade do interior para plantar verduras. O solo do terreno é bastante fértil, mas quando chove, fica alagado. Como não sabia o que fazer, consultou um agricultor morador local. Então ele diz: minhas terras são férteis, mas infelizmente ficam alagadas quando chove. O que posso fazer? E aí, como podemos ajudar o Fábio? Que conselho nós daríamos para o Fábio? Então, com certeza, a melhor solução para o Fábio é o preparo do solo através da drenagem, não é isso? Porque assim ele pode construir valas, ou ele pode utilizar bombas de sucção, ou também ele pode adicionar mais solo ao local. E aí essa adição de solo vai absorver, né, a água que está em excesso na plantação, no terreno da plantação de verduras do Fábio. Pinte de amarelo o objeto usado para arar o solo e de verde o objeto usado para irrigar o solo. Então, aí, de acordo com as 4 imagens, nós podemos perceber que para arar o solo, podemos perceber que é esta imagem aqui, não é isso? E para irrigar o solo é a mangueira. A mangueira, né? Isso como podemos perceber. Terceira, o gráfico mostra a quantidade de mudas produzidas em 3 áreas de um terreno. As áreas tinham o mesmo tamanho, receberam a mesma quantidade de sementes, mas diferiram com relação à adubação. Então, na área 1, não teve aplicação de adubo, na área 2 teve aplicação de adubo mais químico e na área 3 teve a aplicação de adubo, mas foi um adubo orgânico. Letra A. Em qual área a produtividade foi maior? Então podemos perceber que foi na área 3, não é isso? Que tratamento ela recebeu? Então na área 3 ela recebeu o tratamento com adubo orgânico. E a última pergunta, quantas mudas foram produzidas? Então, de acordo com o gráfico, podemos perceber que foram 55 mudas. Letra B. Em qual área a produtividade foi menor? Então, foi exatamente na área 1. Então, que tratamento a área 1 ela recebeu? Ela não recebeu nenhum tipo de tratamento, ela não foi adubada. Quantas mudas foram produzidas? Na área 1 foram produzidas 20 mudas. Na página 64 e 65 nós temos aí um texto falando sobre a agricultura indígena, que eu sei que vocês já realizaram a leitura. Então a primeira diz assim: liste a seguir os 7 alimentos citados no texto. Então podemos perceber que foram quem? Mandioca, macaxeira, cará, batata doce, castanha do Pará, banana também e banana. Segundo, você conhece todos esses alimentos? Então, vocês conhecem todos esses alimentos? Eu acredito que os principais, mandioca, banana, macaxeira, batata doce, esses eu acredito que vocês conheçam. Também a castanha do Pará, que também é bem conhecida por aqui. Quarta, compare a exploração do solo na agricultura tradicional indígena e na agricultura moderna. Então, na agricultura indígena, eles seguem muito os ciclos, né, naturais dos cultivos. Então, os ciclos, em determinado tempo vai ser realizado esse cultivo, né? Então, eles seguem muito esses intervalos naturais mesmo, respeitando sempre a natureza.
Já na agricultura moderna não, costuma-se acelerar, né, esse tipo de processo. O nosso tema da nossa aula de ciências de hoje é sobre a extração de recursos do solo. Como vocês sabem, né, nós já estudamos sobre isso, então é no solo, local onde vivem os animais, as plantas crescem, assim como nós, seres humanos, construímos as nossas moradias. Então, mas não é somente isso que acontece. Temos também, como falei, o tema de hoje é a extração dos recursos do solo. E aí vamos entender um pouquinho mais como é que isso funciona. É do solo que retiramos diferentes matérias-primas para a produção de objetos que utilizamos em nosso dia a dia. O primeiro exemplo que ele nos dá é o minério de ferro, né, que é usado na produção de alguns objetos metálicos. Então, o minério de ferro, ele é encontrado na natureza na forma de rochas e também misturado a outros elementos. Ele é utilizado como, por exemplo, na construção de casas, na fabricação de carros, na produção de eletrodomésticos também. Então, daí podemos ver a importância do minério de ferro para o nosso dia a dia. O próximo exemplo que o livro nos traz é o calcário, que ele é utilizado para a produção de cimentos, não é isso? Também temos a bauxita. A bauxita é empregada na produção de alumínio. Então, o minério de ferro, o calcário, a bauxita são exemplos de recursos naturais que são retirados do solo, né, para transformando-se em outros objetos para o nosso dia a dia. O próximo exemplo que ele nos dá é o petróleo, né? Petróleo, ele é um material líquido e a partir dele nós obtemos o que? A gasolina e o óleo diesel, por exemplo, que nós utilizamos para poder movimentar os nossos veículos, assim como também as máquinas. Então, o petróleo, ele também é retirado das camadas mais profundas do solo. Então, podemos perceber que o solo é local de sobrevivência dos animais, das plantas e nós, seres humanos, e também através da extração de recursos para a nossa comunidade, né, enquanto seres humanos no nosso dia a dia. Então, tratamos hoje sobre o minério de ferro, o calcário, a bauxita e também a importância do petróleo para nosso uso durante o dia. Então, essa é a nossa aula de ciências de hoje.